que codificou todas essas informações para que melhor todos nós possamos entender a doutrina do Cristo. Então, hoje nós teremos o estudo do Livro dos Médiuns com a nossa querida Débora, o comentário no momento do passo que o nosso querido Léo, que eles possam ser envolvidos por toda a espiritualidade amiga da nossa casa. O estudo hoje vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, estudo não, o comentário. Bem-aventurados os pobres de espírito, que é o capítulo 7 do Evangelho e que vai do item 7 ao item 10. Então, a gente até pede a vocês que leiam esses itens em casa, ou aqueles que estiverem em casa que os leiam, porque aqui nós iremos só fazer uma breve leitura desses itens. E o Livro dos Médiuns vai ser as perguntas 274 a 279, que a nossa Débora trará. E a gente vai lembrando aqui, vai falando sobre os nossos avisos da casa, que nós temos estudos aqui na nossa casa de domingo a domingo, tanto em live como presenciais. Todos aqueles que quiserem e puderem vir estudar serão muito bem-vindos à casa. E nós lembramos também da nossa obra social que funciona aqui na nossa casa, no CIAP, de 8 da manhã até o meio-dia, nos dias de sábado, onde nós atendemos aqui desde os bebês até as nossas mães. Então, aqueles que quiserem vir aqui conhecer, participar, todos também são muito bem-vindos. Para participar da obra social, a gente deve se dirigir à direção da casa para que ela possa nos autorizar, não é? E nos direcionar. Mas para a gente conhecer a obra, qualquer um de nós pode aqui vir para conhecê-la. Garanto a vocês que vocês vão sair daqui apaixonados. A gente lembra também que é uma casa espírita e toda casa espírita pede, né? Toda. Por quê? Porque a gente vive de doações. A gente não tem auxílio de governo, nada disso. Nós vivemos de doações. Então, aqueles que tiverem roupas, calçados, usados, em bom estado, podem trazer para nós. Aqueles que puderem contribuir com alimentos também, porque nós também fazemos a cesta básica para os nossos assistidos, a gente também agradece. Desde o sal até o arroz, tudo nos é necessário, não é? E as medicações que a gente tem em casa e que estejam dentro da validade, a gente também pode trazer, porque às vezes o médico receita para nós 20 dias e lá na caixa tem para 30, então tem 10 dias sobrando, está dentro da validade, pode trazer para a gente, que a gente aceita e agradece. Nós também temos aqui às quartas-feiras, a palestra, que é às 10, às 15 e às 19 horas, com passe de cura. Nós temos também o atendimento fraterno, aqueles que precisarem dele, no final da reunião, uma pessoa irá até vocês para atender vocês. Nós temos também aqui a nossa livraria, com todas as obras kardecianas, as obras da Dona Ivone, de Joana, do nosso querido Chico, todas as obras nós temos aqui.
Temos também um livro aqui muito interessante, que é da nossa querida Dona Brunildes. Aqueles que quiserem podem passar lá na livraria, porque está muito bonita a nossa livraria. Tem também livros usados, ao custo de R$ 3, R$ 5, não é? Também lá na nossa livraria a gente pode encontrá-los. Temos também um trabalho belíssimo. Nós temos uma companheira na nossa casa que a gente costuma dizer que ela tem mãos de fadas. Ela faz bolsas, trabalhos manuais belíssimos e com preço bem baixo mesmo, vamos dizer assim. Então, quem quiser pode também passar lá na nossa livraria, que estão expostos os trabalhos dela. E esse valor, todo ele é revertido para a nossa casa. Então, vamos agora iniciando, lendo o Evangelho. Como eu falei, é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Item 7. Então Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. Isso está lá numa anotação de Mateus, no capítulo 11, do versículo 25. E a gente pede então que vocês leiam os outros itens, porque são belíssimos. Vamos então fazer a nossa prece para dar início aos nossos estudos. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, nesta casa que nos acolhe, nesta casa que nos recebe com carinho e com muita fraternidade. Pedimos ao nosso querido altivo que envolva a nossa querida Débora e o nosso querido Léo no momento que eles irão usar a sua palavra. E pedimos a todos os espíritos trabalhadores da nossa casa que possam nos ajudar a nível físico, mental e espiritual. E agora te pedimos, Senhor, como médico, para que possas envolver todo o trabalho de cura. Te pedimos como mestre, para que possas envolver o trabalho do Evangelho e do Livro dos Médiuns. Te agradecemos ao altivo, esse espírito muito amado. Agradecemos mais uma vez aos espíritos trabalhadores da nossa casa. Agradecemos a Ti, Jesus, como médico e como mestre. Mas agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor. E em Teu nome, Pai, solicitamos a permissão para darmos início à nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. A nossa Débora, ela vai trazer o estudo dela do capítulo 15 do Livro dos Médiuns, que é Evocações. E ela vai nos trazer da pergunta 274 a 279. A 274 começa assim: os espíritos podem ser evocados? Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o grau a que pertençam na escala espírita, os bons como os maus, os que deixaram a vida há pouco como os que vivem em tempos mais recuados,
os homens ilustres como os mais obscuros, nossos parentes, nossos amigos, como aqueles que nos identificam, como aqueles que nos são indiferentes. Mas isto não quer dizer que queiram ou possam sempre atender ao nosso chamado. A gente vai passar o estudo para a nossa Débora. Capítulo 25, gente, desculpem. Bom dia a todos, que possamos juntos nessa quarta-feira ensolarada, dentro dessa casa de amor, que os espíritos responsáveis por ela, muito mais do que nós encarnados, sustentam, porque nós ainda somos tão imperfeitos. Muitas das vezes oscilamos entre o céu e a terra, instáveis emocionalmente. Então, quem sustenta verdadeiramente uma casa espírita são os espíritos que, responsáveis por ela, o tempo todo nos ajudam, nos estimulam, nos sustentam para que possamos não atrapalhar, e sim, a partir de um entendimento, a partir do estudo da doutrina, das obras, a partir do trabalho do bem, a partir de uma vida cada vez mais na reta da ética, da moral cristã, que possamos junto com eles sustentar essa casa e cada casa que cada espírito responsável leva o nome, representa. E aí nós vamos falar hoje, eu adoro falar sobre mediunidade. Adoro a reunião pública do Livro dos Médiuns, porque fala de nós, porque está falando da alma humana, do espírito imortal. Médium, tenho sempre que começar a palestra para aqueles que ainda não ouviram a doutrina, não ouviram, né, a obra dos espíritos, que não chegaram primeiramente a uma casa espírita, ou que estão, né, pelos nossos internautas ouvindo, que todos somos médiuns num grau qualquer, e que de alguma forma, né, e aí eu estava pensando, como que funciona isso, né? Como é que a gente pode fazer um paralelo para a gente entender que todos somos médiuns num grau qualquer? Por que isso acontece? Primeiro, que é da natureza humana. Nós temos uma mente, o nosso corpo energético, que a gente chama o perispírito, o nome que a gente queira dar, ele está emitindo ondas, vibrando o tempo todo, porque nada na natureza é parado, é estanque, é estático, tudo está se movimentando. Então o nosso corpo energético está o tempo todo emanando ondas e recebendo ondas, emanando ondas, tudo na natureza vibra. E se vibra, lembra o celular? Vibrou, está em movimento. É da natureza, olha que lindo. Então nós não estamos parados. O nosso campo vibratório não tem como parar, está emitindo ondas mais curtas, mais longas, mais agitadas, mais calmas. Nós estamos o tempo todo. E aí eu estava pensando assim, como que a gente pode falar isso de uma forma bem simples? Uma dessas operadoras aí, Claro, Vivo, de telefones, eles não estão o tempo todo transmitindo algo do telefone dele
para o meu, do dele para alguém. Está parado? Aquilo ali, aquele sistema fica parado? Não, o tempo todo está emitindo onda, está trabalhando, vamos dizer assim. O tempo todo, de madrugada, não é assim? Quando você quer pegar o telefone, discar para alguém, fala assim, não, agora é hora de dormir. Não, o tempo todo, 24 horas. É só no Rio de Janeiro? É só na nossa cidade? É só no nosso país? Não, é no mundo todo. Então, a vida é assim, como essa grande operadora. E nós somos os telefones, que estamos o tempo todo recebendo e emitindo ondas, sinais vibratórios o tempo todo. Então, se a gente parar para pensar, eu estou o tempo todo tocando com essas ondas alguém, ou poucos ou muitos, não é assim? A televisão vai lá, né, tem todo aquele aparato que eu não entendo nada, mas eu botei naquele canal, vejo. Léo botou naquele canal, vê também. Então a gente está. Então nós estamos nesse meio desse oceano de informações que chegam e que a gente emite, que recebe. Assim é a mediunidade, porque não tem como eu estar numa bolha, eu estar isolado. Eu, quando estou na minha casa fazendo alguma coisa, eu, como esse telefone, como essa operadora, como esse sistema, está o quê? Recebendo ondas e emitindo. Mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não me dê conta disso, eu estou o tempo todo o quê? Como esse sistema aberto, que é o universo, recebendo e emanando. Por isso é que os espíritos batem muito na tecla do pensamento, da importância do pensamento. Porque o pensamento é a forma que o espírito tem de quê? De estar em contato, é o veículo que faz ele estar em contato com todo esse universo que emite e recebe. Então nós somos o quê? Um vórtice de energia, um dínamo de energia, recebendo e emanando, recebendo onda. Pensamento é onda. Olha que lindo da gente entender isso, porque a gente olha a pecinha lá, o computador, o telefone, e não reconhece que aquilo está falando também da gente. É o micro definindo o macro, ser humano. E o ser humano, micro, está definindo o universo. É lindo da gente entender isso, né? E aí, então, a mediunidade, não tem como eu viver numa bolha, eu estou em constante comunicação com o encarnado, aquele que eu vejo, que eu posso tocar, e aquele desencarnado que também vivo, está o quê? Emitindo ondas e recebendo ondas. Olha que lindo da gente entender isso. Não tem milagre, não tem mistério, é da natureza humana essa possibilidade de, por tudo estar vibrando, vibrar também. E nós vibramos pela nossa mente, as nossas ondas mentais, que tem a ver. E que é o nosso pensamento? O nosso pensamento, olha que coisa legal da gente entender. O que é o meu pensamento? O meu pensamento é a expressão daquela história que eu conto para mim. O que é o meu pensamento? Por isso é que os espíritos percebem a natureza dos espíritos pela forma de vibrar. E o que vibra? Informação. Então, o tempo todo vibrando o quê? Essas ondas estão levando o quê? Olha que interessante. Informação. Então, o meu pensamento é o quê? Estava pensando esses dias, né? É a história que eu estou contando para mim e para o outro. Porque aí eu penso, eu gosto muito de pensar na minha família que desencarnou, mas de uma forma muito boa, de muita gratidão pelo amor que elas tiveram por mim, de me proteger, cuidar, enfim. E só ondas boas, né? Nesse sentido de pura gratidão. E aí é uma conversa, mas ao mesmo tempo é uma conversa interna, não é? É a história que eu
me apropriei desse mundo que eu vivi, dessa família, e que eu conto para mim. Eu poderia contar uma história diferente, não poderia? Ah, porque eu nasci assim, eu nasci numa família que não tinha nada. Ah, todo mundo tinha, eu não tinha. Olha a história que eu crio, que eu vou com as minhas, né, com a minha onda, que tem a ver com várias vidas, que vai reverberando em mim até hoje. Eu posso contar várias histórias, não posso? Vocês também podem contar várias histórias. Mas eu conto, qual é a história que eu conto? Que bom que eu tive essa família. Que bom que, apesar de eu ter nascido com muita dificuldade, eu fui ajudada por elas. Não me deixaram faltar o básico. Hoje eu sou o que eu sou, agradeço a elas. Ou eu poderia estar contando diferente. Ah, eu fui a única que não nasci assim, que nasceu assim. Não é? Então a gente está o tempo todo o quê? E isso faz com que a nossa natureza, e aí vamos falar de novo da física, esquece o corpo. A onda que vai e onda que chega. Onda que vai e onda que chega. O pensamento. A nossa natureza cada vez mais se sutilize, se embeleze de acordo com aquilo que eu emano e de acordo com aquilo que eu acabo fazendo sintonia, que se identifica comigo. Aí eu escuto alguma coisa lá no jornal, de coisa que é ruim, de tragédia, de pessoas ruins. Aí, bum, chega, eu estou recebendo essa informação através de onda, mas eu digo, mas assim, é uma dificuldade da pessoa de entender naquele momento que tudo é divino, que tudo vem de Deus e que Ele também é. Ele desconhece, por isso Ele mata, por isso Ele rouba, por isso Ele... E aí a gente vai o quê? Aquela onda que chegou, aquela vibração que chegou, encontrou a minha numa outra forma. E aí a gente vai modulando. Assim é o universo, não tem outro. Por isso que quando a gente recebe as mensagens dos espíritos superiores, a gente rápido se acalma. Não é assim? Quando a gente adentra aqui na casa, a gente vem às vezes com a mente chacoalhada. Fiquei um tempão no engarrafamento, não tem como. São ondas, ai, vou me atrasar, ai, queria tanto estar lá para me harmonizar. Blá, blá, blá. Minha onda já mudou a sintonia um pouco, mudou o tamanho da onda, o comprimento dela, porque os espíritos têm um determinado nível basal de mais tranquilidade que tem a ver com a emissão dessas ondas, igual o telefone, igualzinho. Não entra assim, não entra no número do Léo, entra no da Arela, é assim, a gente vai entrando nos espíritos assim, de acordo com a nossa vibração, com a nossa sintonia. Aí, ao mesmo tempo, a gente chega aqui na casa, tem uma onda de pano de fundo, de paz. Ué, mas não tinha ninguém aqui, a casa estava fechada a noite toda, não tinha nenhum trabalhador. Como que é isso? Mas tem os espíritos que sustentam a casa 24 horas, que fora do corpo não dormem, não tem necessidade, às vezes, quanto mais elevado, do sono, tem do descanso, mas não do sono. Então, olha só, nós estamos mergulhados nisso, visível e invisível, o tempo todo. Ah, na minha casa, quando eu estou fazendo a minha comida, que eu estou pensando um monte de coisa lá complicada, aí a gente vai entrar no capítulo hoje, evocação. Eu estava pensando, na época de Kardec, houveram muitas reuniões mediúnicas para evocar os espíritos, para quê? Para compreender a doutrina, que ainda estava nascendo, o bebê, conhecer o bebê que estava nascendo. Para que servia a doutrina, os tipos de espíritos que podiam se comunicar, a natureza deles. Aqui como mesmo a gente fala, os espíritos podem ser evocados. Lembra da nossa casa, porque tudo que está acontecendo
na mesa mediúnica do trabalho dentro da casa espírita, não está acontecendo só lá. Está acontecendo na nossa vida 24 horas. Porque não somos espíritos. Quem está desencarnado também não é espírito. E quem evoca o pensamento? Na mesa mediúnica, no trabalho mediúnico, a gente sabe que tem o dirigente da sala, o responsável espiritual pelo trabalho, que só vai deixar chegar ali para aquela evocação aquilo que tem um fim útil. E na época de Kardec era para quê? Entender a natureza humana, a natureza dos espíritos, a nossa natureza. Que morre, perdeu o corpo físico, mas não morre. Que eram espíritos, às vezes, que traziam dificuldades e quando desencarnavam, levavam essas dificuldades junto. Espíritos dos vários graus de entendimento da vida espiritual. Espíritos que pouco sabiam, que tinham passado pela fileira de poucas encarnações e ainda tinham dificuldade de compreender muita coisa. Os espíritos sábios. Então, nessas evocações, Kardec pôde, lógico que coordenado sempre pela espiritualidade superior, porque tinha um fim útil. Então, mesmo aquele espírito que chegava ali para falar de si, para falar da sua dor, para falar do seu desconforto, da sua ignorância, como nós, de ignorar muitas coisas, todos eles eram supervisionados, principalmente nas reuniões que Kardec, constituía, por conta de ser o quê? Um objetivo maior para a humanidade. Um fim útil para a humanidade. Então, mas de qualquer forma ali chegavam os vários variados espíritos, E trazendo cada um a sua experiência, falando de quê? Olha só que coisa interessante, cada espírito ia falar de quê? Quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais infantil, menos instruído, como nós, estou falando de mim também, mas a gente, quando nas comunicações, falava de quê? Da sua própria vida, como espírito, assim? E aí, quanto mais o espírito vai caminhando nessa escala do conhecimento, da sabedoria, da moralidade, mais ele vai falando do outro, de nós e do todo. É sempre assim. Vamos caminhando cada vez mais. Então, os espíritos, na maioria, falavam de si. E aí intercalava com espíritos sábios que falavam das diretrizes que Kardec tinha que dar para poder compilar, organizar essa obra maravilhosa, que foi na íntegra dos espíritos. Ele organizou, foi inspirado. Kardec foi um médium inspirado. Por quê? Porque, diferente de nós, as ondas estáveis de emitir, e também com isso, quando recebia qualquer impacto, rápido ele modulava essas ondas, porque tinha um pensamento muito sintonizado com o alto, muito sintonizado com Deus, com seus guias. Vocês entenderam como é que tudo funciona? E aí a gente está na nossa casa pensando, por isso é que tem que bater nessa tecla, porque nós estamos na era do Espírito. O que é a era do Espírito? Conhecimento de quem somos como espíritos imortais. Primeiro lá com Kardec, ninguém morre, porque já se sabia isso, mas estava tudo muito solto, em várias décadas, em vários séculos, em vários milênios, essa informação muito corroída por informações tortas, confusas, e quando Kardec trouxe, ele não trouxe uma novidade, ele organizou algo que já estava sendo falado há milênios, mas muito pontual. E a gente sabe, hoje, vamos pensar na internet, hoje a gente consegue uma informação muito rápido. Na época de Kardec, muito menos. Por isso os espíritos chegaram para informar. E a gente vai vendo que o avanço tecnológico vai ajudando, mas a gente precisa de quê? Dessa parceria dos dois planos da vida. Porque a gente ainda não sabe tudo. O corpo
é um abafador de quem somos. Então, muitas das vezes, a gente, nessa relação com o mundo invisível, vai aprendendo, vai relembrando aquilo que, como espírito, nós vivemos e esquecemos. A reencarnação é fato. A reencarnação é algo que é inato. Eu não morro. É inato. Só que com tantas informações distorcidas ao longo dos tempos, né, das religiões, das seitas por onde passamos, fomos esquecendo, fomos contando uma história muito distorcida para nós mesmos, por conta de informações dúbias, né, de duplo sentido, informações que muitas das vezes a gente até vê na história, retiraram o termo reencarnação. Então, hoje, Kardec precisou voltar, né, com essas informações todas através dos espíritos, falando, eu estou aqui, não morri, estou vivo, vocês não morrem, para poder, e uma ciência toda, e no Livro dos Médiuns mais do que isso, porque está falando dessa possibilidade, dessa comunicação, que não precisa ser numa mesa mediúnica, porque na mesa mediúnica tem um fim normalmente, os espíritos até falam, olha que coisa interessante, podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o grau a que pertençam na escala espírita, podem, e a gente evoca com pensamento, ou não é? Aqui está se falando de uma questão que era o estudo da doutrina, o estudo da mediunidade dentro da casa espírita, mas a gente tem que pensar que isso tem a ver comigo também, porque eu não vivo, muitas de vocês não vivem no trabalho mediúnico, não frequentam essas reuniões, e aí? E aí que está falando de mim sim, porque é pelo pensamento que isso tudo acontece, essa ciência, né? Essa ciência espírita, é uma ciência que o que está na mediunidade dentro da sala mediúnica está na minha vida lá fora. Eu também estou recebendo e emitindo ondas. Por isso que cada vez mais os espíritos estão batendo e vão bater nessa tecla que a gente precisa se conhecer. O que a gente está fazendo aqui é conhecimento de nós. E com isso a gente já vai o quê? Mudando a nossa o quê? Postura diante da vida. Ah, não é na mesa mediúnica, mas é na vida. A vida é uma mesa mediúnica. Eu estou o tempo todo com o meu pensamento atraindo. Não tem como ser diferente, porque não tem como eu não atrair. Porque lembra, o universo está vibrando, se está vibrando, o tempo todo essas ondas estão chegando e saindo de mim. É da natureza do universo, essa vibração, essa dinâmica, esse fluxo de informação, o tempo todo, chegando e sendo emitido. Então eu preciso, me conhecendo, sabedor de quem eu sou, das minhas tendências. O que é minhas tendências? Tendências mentais. Ou tem alguma coisa diferente disso? As minhas tendências mentais, que nós temos 50. A gente precisa estudar isso. As nossas tendências mentais são 50. 50 tendências mentais que combinadas formam a nossa personalidade. E aí, eu estou... E isso gera o quê? Essas tendências mentais geram o quê? Um campo física, não é? A gente está aprendendo isso. Se a gente entrar no YouTube lá ver, né, eles já conseguem a visão, né, conseguem com instrumentos a visão desse toroide, desse dínamo de energia que está emitido, está integrado no universo, não tem nada fora desse escopo da natureza. Nós estamos dentro desse oceano vibratório, então estamos emitindo e emanando o tempo todo. Aí, como aqui fala, pode isso é para gente, independente da mesa mediúnica, podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o grau a que pertençam na escala espírita. Está falando da gente. Os bons como os maus.
os que deixaram a vida há pouco tempo, como os que viveram nos tempos mais recuados. Ou não é? Eu com pensamento não posso evocar? Os homens ilustres, como os mais obscuros. Nossos parentes, nossos amigos, como aqueles que nos são indiferentes. Quando a gente pensa no outro com indiferença, dependendo do que a gente pensa, a gente atrai. Aí ele está dizendo aqui, mas isto não quer dizer que queiram ou possam sempre atender ao vosso chamado. Aí voltando lá para a mesa mediúnica, é verdade. Porque isso depende de vários fatores. Não é simplesmente, como Kardec percebeu, chegar, evocar o espírito e ele se fazer presente imediatamente. Porque, como eu falei, ele está o quê? Emitindo, vibrando determinada faixa de ondas. E às vezes ele pode entrar em contato comigo ou não. Entrar em contato com o médium ou não. Então tem várias nuances que fazem aí. E antes de tudo, a gente sabe que sempre tem a permissão de Deus, acima de tudo. Tem que ter a permissão dos espíritos superiores, porque imagine se eu quero evocar agora um ente meu, que não está preparado, e aí, obrigatoriamente ele tem que vir. Não, primeiro tem, por isso é que a gente precisa ainda no planeta Terra, ter esses tutores, esses espíritos que nos ajudam, nos protegem, nos guiam, nos ensinam, porque a gente sabe muito pouco ainda dessa natureza. Por isso a gente precisa do autoconhecimento, por isso a gente precisa desses estudos espíritas, para a gente entender como funciona isso na íntegra, tanto na forma material, quanto na forma espiritual. Então, antes de tudo, de qualquer coisa, Kardec percebeu o quê? Só vai chegar ali o espírito, mesmo sendo evocado por ele ou pelo médium, aquele que tiver de acordo com a vontade dos espíritos superiores. Por isso a importância do trabalho dentro da casa espírita. Imagina se eu resolvo fazer uma reunião mediúnica lá na minha casa, aonde eu com certeza não vou angariar a proteção, a direção de um espírito superior, porque depende da intenção que eu vá fazer, depende do preparo do médium moral, do diretor que vai fazer, daquele que vai, aquele que faz a evocação. Você está vendo como a natureza humana não é simples, é complexa. E a gente então precisa entender que toda essa complexidade, ela precisa de um aparato de proteção dentro da casa espírita. Por isso que a gente não tem que evocar ninguém. E por isso a gente tem que estar sempre atento aos nossos pensamentos, porque a gente acaba evocando. Acaba fazendo, eu digo que a gente está sempre com o plug, com a tomada 220, preparada. E aí, pum, aonde eu vou plugar? Pensamento, tendências mentais. O que eu estou pensando? É muito interessante da gente entender isso. Um pensamento que a gente tenha de uma tendência mental mais baixa, uma onda, a gente vai o quê? Conectar com alguém. Liga um número no celular, ao acaso. Vai tocar em alguém. Não vai? Diz que é errado. Alguém atendeu. E assim é na vida. Tem que saber para onde está ligando. Para onde você está colocando a sua tomada. Porque dependendo, você traz o quê? Bom dia. Eu falei, meu amor, desculpe, eu disquei errado. Não dá para fazer isso. E pum, desliga. Às vezes, aquele espírito é atraído por uma onda mental, por uma tendência mental nossa, e ele, às vezes, não quer ir embora. Não é assim? Quer fazer morada, gostou da casa, viu que a gente tem a possibilidade da comunicação, tem os implementos, erradicados no organismo, percebe que ali pode fazer uma parceria. Então, quando a gente está dentro da casa espírita, por isso é que todos nós deveríamos participar de um grupo
espírita, de um grupo religioso, com um cunho moral muito elevado, para que a gente possa modular as nossas ondas, para que a gente permaneça o maior número de horas possível durante o dia, durante as 24 horas, durante a noite, numa onda em que a gente não plugue em espíritos que ainda navegam em muitas dificuldades. Porque traz para a gente. Começa o que aí? O diálogo. Porque o nosso pensamento, eu digo que é um monólogo. Eu isso, eu aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando a gente vai na direção do outro, a gente já faz a ligação. Faz a ligação e aí vira o diálogo. Então, isso faz parte da natureza humana. Uns mais, é o que Kardec aqui, né, definiu com os espíritos. Aquele que tem essa facilidade muito apurada, muito mais apurada, né? Ele chamou de médium, médium patente, aquele que tem essa regularidade de estar podendo se comunicar com os espíritos e até percebê-los, porque muitas das vezes a gente não percebe. Eu uma vez encontrei uma pessoa que nunca mais eu esqueci isso, porque eu desqualificava muito a intuição. Coisa da minha cabeça, né? Pode ser só da minha cabeça, mas normalmente a gente está trocando, né? Porque a gente está dentro desse oceano de informações chegando, esse celular ligado 24 horas, a gente, de vez em quando, alguém liga para a gente. E aí eu falei, e eu desqualificava, sempre desqualifiquei, e aí é para fazer? Não vou fazer não, porque isso é da minha cabeça. E aí depois vi assim, caraca, aconteceu um negócio, por que eu não fiz? Daqui a pouco isso, a mesma coisa. E isso foi levando muitos anos na minha vida. E um dia eu encontrei com uma pessoa que ela disse assim, você não me conhecia, você tem a capacidade tão natural de se comunicar, de perceber o mundo espiritual, que você desqualifica. E a partir daí eu comecei a me auto-observar. Por isso a gente precisa do autoconhecimento, né? E aí eu comecei a perceber que realmente... Aí eu comecei a qualificar. Não, eu vou fazer isso. Não é ruim, né? Não está falando coisas inapropriadas, pelo contrário. E aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a qualificar a minha intuição. É boa. A gente sente até a vibração. É fato. Por isso que a gente tem que... Leon Denis cansava de falar isso. O maior conhecimento é o conhecimento de si mesmo para o homem. Porque ele vai entender quem ele é, ele vai entender essas relações, ele vai entender esse telefone que toca toda hora, esse plug onde a gente está plugando o tempo todo. E é rápido, porque vocês já viram quando deixa o ventilador ligado, que tira só na tomada, que quando tu encaixa, num segundo ele liga. Assim somos nós. Tá ali, tá ligado já o botão. É só plugar. E rápido, vem uma onda de irritação, como vem uma onda de calma. Muitas das vezes até contrário àquilo que a gente está pensando, a gente está doido para chutar o balde, né? E aí aquilo vem, minha filha, não é por aí, né? Então nós estamos todos nós, mergulhados nesse oceano de amor. E o que a gente está fazendo aqui agora é isso. Eu pensei em alguém e rápido eu entrei na vibração. Assim somos nós, todos nós. Não tem ninguém diferente. É a herança da humanidade, é a herança do Filho de Deus. A capacidade de sentir essas ondas de amor que partem dos espíritos superiores, aonde eu estou ligando o meu plug.
E assim é em tudo na vida. Nas coisas mais simples. Quando eu faço a comida com raiva, maldizendo. Quando eu limpo a minha casa. Aonde está a minha vibração? Para onde está indo? Para baixo? Para o lodo? Para a lama? Para a tristeza? Ou para a luz? Onda para esse universo de vibração, de amor, que sustenta todo o universo, sustenta o meu corpo, sustenta a minha mente 24 horas. E para onde eu estou levando ela? Para onde eu estou? Para onde eu estou navegando? Para onde eu estou navegando? As dificuldades estão para todos nós. Não tem ninguém nesse planeta Terra que não esteja passando por dificuldade. Não tem. Dos mais opulentos aos mais humildes. Cada um com os seus 50 tonhonhões, suas 50 possibilidades mentais, nuances, tendências mentais. Não tem ninguém que esteja tão harmonizado. Então, todos nós, como aqui, né? Estamos evocando o tempo todo, convidando hospedeiros, parceiros, 24 horas. E a gente tem que se perguntar, quem eu estou atraindo para perto de mim? Quem? Como é que eu sei isso? Pelos meus pensamentos, pelas minhas ondas. Se as minhas ondas estiverem na direção, né, para baixo, eu vou ter uma legião, não é assim? Imagina entre nós, quantas pessoas com dificuldade tem entre nós. Na nossa família, não precisa ir longe. Vamos na nossa família. Tem mais gente iluminada e sábia do que gente com dificuldade? Não tem. Na minha não tem. Pelo contrário. A minha não tem. Então, é assim no universo. O número maior de sofredores no planeta Terra do que de espíritos elevados, amorosos, pacificados. E quem vai fazer a escolha? Quem vai atrair? Nós. Com o nosso pensamento. Lembra? O monólogo. O que é monólogo? É eu comigo mesmo. Eu estou pensando que isso não vai dar certo. Está emitindo onda. Aí está aquele espírito desencarnado que está lá, que também emite e fica, nada deu certo para mim. Eu sou um infeliz, é melhor morrer logo. Né? Já morreu, mas a gente nem sabe que morreu. E aí a gente fica, é mesmo, diálogo. Já não é mais monólogo, é diálogo. 2. E mais, às vezes, vários. Então, bem-vindo ao clube. Todos nós, ninguém é diferente aqui, tem amigos e companhias espirituais, parceiros. Por isso que eu tenho maior dificuldade de falar que o espírito que é obsessor, ele, vamos tirar. Quem tem que tirar somos nós. A casa espírita ajuda, às vezes, numa coisa que a gente já deixou cronificar. E aí vem os espíritos superiores, por amor a gente, por amor àquele, leva para a mesa mediúnica, dá um passe na gente, leva esse espírito para socorro. Mas nós é que fomos o parceiro. Por isso é que a gente convida, sai do trabalho da cura, vem para a palestra ouvir, para a gente mudar o quê? As ondas mentais, a compreensão de si mesmo e da vida. Aquele espírito que chegou e que está me perturbando, foi porque em algum momento eu abri no monólogo um convite a ele. É sempre assim, não tem vítima. Por isso que eu adoro essa ideia. Todos nós, a doutrina espírita é linda, ela é a base da vida como espírito. Kardec falou isso e eu fico encantada
encantada de ouvir, não posso falar muito dele, porque começa, o que é a base? Essas são as fundações. A base, na maioria das vezes, está o quê? Sobre a terra, escondida, né, no bom sentido, tá? Encoberta, e depois irá se erguer o quê? O grande edifício. Não foi isso que os espíritos falaram? A doutrina espírita é a base, e depois dele vieram vários espíritos esmiuçando a nossa natureza, falando dessas relações, falando da nossa trajetória, falando de quem somos. Isso tudo ainda está sendo desdobrado. Tem pouco tempo que a doutrina espírita chegou. Temos muito que caminhar para compreender essa base, porque ainda eu digo que o edifício, quiçá, começou. Porque a gente ainda não compreendeu a base. Como é que vai começar a construir as paredes, não sabe nem que tipo de material vai colocar, quantos andares vai fazer. Tem que analisar a base, e assim somos nós. Eu tenho que me conhecer para entender aonde está o quê? O meu calcanhar de Aquiles. Aonde eu escorrego, aonde eu deslizo e, plugo aonde eu não quero. Então, esse conhecimento que Kardec trouxe nas mesas, né, e que veio nessas reuniões, e aí ele fala assim, ó, que coisa interessante, né? Isso ele está falando da mesa mediúnica, mas no nosso dia a dia é a mesma coisa. Porque a evocação parte aí do quê? Do meu monólogo. Porque os espíritos estão aqui, 2/3 desencarnados, mais ou menos, né? E 1/3 encarnado. Então tem espírito aí batendo na gente, aí andando, achando que está vivo, que não morreu. Tem espíritos que chegam pedindo socorro. E eles estão aqui doidos para quê? Se relacionar com a gente. Porque é da natureza humana as relações. Por isso é que não adianta a gente desqualificar o outro, o vizinho, desqualificar o parente difícil, desqualificar o amigo da casa espírita. Porque se sair esse, vem outro. Por quê? É da natureza humana as relações. Nada é insignificante neste universo vasto criado por Deus. Nada. Então, tudo está aqui, interagindo. A gente vê com os animais hoje, como os animais estão interagindo cada vez mais com os seres humanos. Eles estão evoluindo, ou não? Ou eles são diferentes? Então, nós todos, né, estamos mergulhados nessas ondas e precisamos estar atentos. Como eu estou pensando? O meu pensamento é sempre negativo, e aí eu paro, vou me educando. Eu leio uma página do Evangelho, eu pego um livro, nós vimos ali, tem tantos livros, né? Até livros que já foram utilizados por alguém por preços e a gente pega na internet, a gente escuta uma palestra, a gente escute alguém que fale do bem, com pensamento altruísta, e a gente eleva, ó, lembra, é onda, tá para lá ou tá para cá? Tá para onde, né? É isso, nós estamos nesse oceano, igual um barco. Para onde eu estou levando esse plug que pode a qualquer momento conectar com alguém, porque também é um alguém, é alguém, né? Os espíritos são, né? Somos nós. Vocês, quando morrerem, né, desencarnarem, vão deixar de ser alguém? Não. Vão continuar com as suas questões emocionais, com as suas questões afetivas, de relacionamento, as dificuldades, as facilidades. Não vai mudar nada, né? O corpo, né? Eu falo sempre isso na minha casa para o meu filho. Tirou o chinelo, mudou quem você é? Não. Deixou o corpo físico, mudou? Virou anjo, virou santo? Vai achar que está tudo maravilhoso? Não.
O tempo todo nós estamos nessas ondas, navegando nessas ondas. E aí, o trabalho no bem, a mesma coisa. Faz rápido a gente sair o quê? Ai, como eu estou triste. Ah, como eu sou infeliz. Ah, ninguém me ama. Eu digo que é o hard haha, né? E aí, vai para o trabalho no bem, modula a onda, né? E aí, o trabalho no bem tem quem comandando? Os espíritos superiores ou não? Que já não pensam, como eu falei lá no início, no eu. Pensam no nós, pensam no todo. Então eles estão aonde? Aonde existe trabalho desinteressado para a humanidade. Olha que lindo, é fácil da gente entender isso. Eles pensam, as ondas que eles emitem, mesmo sem corpo físico, são essas ondas. Tem toda uma humanidade sofredora precisando da nossa ajuda. Vamos arregaçar as mangas, não é assim? Convida a gente através da psicografia, enfim, de alguém que chega para a gente e fala, do diretor da casa que está servindo de intermediário desses espíritos, que a gente não consegue ainda, porque fica com essas ondas, né? Ora está lá em cima, ora está lá embaixo, e os espíritos não conseguem fazer o que fazem com eles. Uma comunicação clara, como a médium falou para mim lá, tão clara, minha filha, que tu desqualifica, porque não para ouvir. O monólogo, 24 horas, isso está ruim, isso não vai dar certo, está acontecendo isso comigo, só acontece comigo, fulano lá também. É o monólogo 24 horas. Tem um espírito que diz que se nós, né, pudéssemos ouvir a mente 24 horas de uma outra pessoa, falaria, é louca. Assim é a nossa, ou não é? Uma hora eu penso uma coisa, daqui a pouco eu penso outra, daqui a pouco eu estou assim, daqui a pouco eu estou assado, daqui a pouco eu digo que está tudo bem, daqui a pouco eu digo que quero morrer. Não é assim? Fala, se vocês pudessem ouvir a mente de uma pessoa como você, 24 horas, dizia, é louca. Porque a gente oscila o tempo todo, não tem essa estabilidade vibratória, que quem sustenta é a mente, bem direcionada. Trabalho no bem é para isso, para tonhonhon lá em cima e começar a ter uma onda. Sabe que os grandes yogis falam? Om Shanti. Eu não sabia o que era. Não é Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti é uma onda reta, que eles chamam de consciência pura, além da mente. O que é além da mente? Chega um ponto aonde porque a mente aprisiona, porque a mente é o quê? Nossas vidas todas constituem a mente. A mente é material, ou não é? Os espíritos falam isso, né? Mental é material. Está no perispírito. Quando chega no espírito puro, ele não tem mais a prisão da mente vibrando. Ele já está, como Jesus falou, eu sou um com o Pai. É o espelho do Cristo, um com o Pai, da consciência suprema. Então, o que a gente quer é esse onchante. Temos que pensar, a ponto da gente não pensar mais o eu menor, mas é o eu maior, que foi isso que Jesus falou. Todos eles falam de alguma forma, e Jesus falou, eu sou um com o Pai. Não sou eu quem vive, mas é o Pai que vive em mim, não é assim? É isso. Uma onda de estabilidade, que ele já não pensava mais, não tem mais a mente, nesse sentido maior, ele transcendeu o ego, o eu, e ele já era o quê? O Pai. É isso, simples assim, e que a gente tem que começar, como? Vigiando os nossos pensamentos, quem eu sou, como que são as minhas ondas mentais durante o dia e durante a noite. Meu plugue está para onde? Nossas companhias, nossos parceiros de caminhada, visíveis e invisíveis. Isso serve também para o nosso mundo de relação. Aquele que eu gosto de
meu vizinho lá que eu adoro, que aí conta a vida de todo mundo, o que aconteceu, o que não aconteceu, que bateu na mulher, que não bateu, que é isso, que comprou aquilo, que rouba. Aonde eu estou com a minha mente doida para plugar em alguma coisa, conhecimento de si mesmo. E a gente vai saber que não somos vítimas, somos artífices do nosso próprio destino. Capaz. Agradecemos a nossa companheira Débora pelo seu estudo e vamos agora para o segundo momento da nossa reunião pública, que é o momento do passe. E vamos solicitando aos médios que possam se posicionar para este momento do passe. E nós outros que nos encontramos em nossas casas, da mesma maneira, podemos nos posicionar, nos ligando a Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, o SEAP, para que possamos também receber o passe espiritual. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, agora para te pedir como médico de nossas almas e de nossos corpos, para que os teus trabalhadores, através das mãos amorosas dos médios, possam nos trazer os fluidos necessários para a nossa caminhada. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos. E em teu nome, Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, solicitamos então a permissão para darmos início ao momento do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus estejam com todos nós nesta manhã de quarta-feira. O estudo hoje veio nos relatar do Evangelho mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Uma passagem de Mateus e que se relata assim: Então Jesus disse estas palavras: Graças vos deu, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste as coisas aos sábios e aos prudentes, e revelastes aos simples e aos pequenos. Esta mensagem que o Cristo vem relatar para nós é exatamente o entendimento da terceira revelação. Entendimento esse que a doutrina espírita veio a nos ajudar, não para os doutos, não para os vaidosos, não para os que se acham acima dos outros companheiros, mas sim para os simples e para os humildes. Quando percebemos crianças compreendendo o Evangelho, como percebemos senhores e senhoras já idosos compreendendo e entendendo o Evangelho do Cristo, temos mais ainda a certeza destas palavras de Mateus, porque aqueles que muito lhe foram dados, muito lhe serão cobrados. Esta passagem vem ser um alerta para cada um de nós, para o entendimento que nós devemos usar sobre o conhecimento que o Cristo nos trouxe. Chegou o momento de agradecer tudo que aqui recebemos,
todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas que da mesma forma também receberam. Agradecer a Ti, Jesus, como Mestre que nos trouxestes os Teus ensinamentos. Agradecer a Ti, Jesus, como Médico que refizestes nossos corpos e nossas almas. Agradecer a todos esses trabalhadores da nossa casa, do SEAP, pela ajuda que nos deram. Agradecer ao altivo, nosso querido amigo, que sempre está aqui na nossa casa a intuir a todos nós. Agradecer, Jesus, agradecer e agradecer. E agradecer a Deus, nosso Pai, que a tudo isso permitiu. E em nome deste amor divino, em nome do Pai, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião da manhã de passes e de estudos. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Como eu falei no início, aqueles que necessitarem de atendimento fraterno podem ficar sentados que alguém irá até vocês. E um bom dia para